Olá, minhas irmãs! Pegue aí o seu cafezinho, a sua tapioca e vamos dar continuidade aos nossos estudos nessa nossa série sobre relacionamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns jovens. Estou falando de Daniel e seus amigos. Você talvez já tenha lido parte dessa história. E nós vamos falar um pouquinho sobre parte desse livro, dessa narrativa que está contada pra gente lá no livro de Daniel. Daniel era um jovem hebreu, provavelmente da tribo de Judá, que foi levado muito provavelmente com a primeira leva dos israelitas que foram levados cativos para a Babilônia. Data-se aí 605 a.C. Esse é um período bem sombrio na história do povo de Israel. Nós temos muitos profetas que são contemporâneos a esse período, Jeremias, Abacuque, Ezequiel, que são, quando você lê esses profetas, você vê a tentativa desses profetas de trazer arrependimento ao povo de Israel, mas isso não acontece. E então vem o julgamento de Deus e o povo então começa a ser levado para um novo exílio, o exílio na Babilônia. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Daniel é levado juntamente com alguns dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados juntamente com Daniel nessa primeira invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, às tribos de Judá. E o texto nos diz que eles foram selecionados pelos oficiais da corte do rei. Quando eles chegaram na Babilônia, eles foram selecionados. Por quê? O rei pediu que fossem separados alguns jovens da nobreza entre os judeus que tinham sido trazidos para a Babilônia, para que fossem preparados para servir ao palácio do rei. Eles deveriam ser cultos, de boa aparência e inteligentes. E Daniel e seus amigos cumpriam todos esses requisitos. Veja que tanto Daniel quanto seus amigos eram pessoas que saíram de um lugar de status, eles faziam parte de famílias nobres dos judeus, E de repente eles deixam esse status de a nobreza para se tornarem exilados. O texto continua nos contando que, após selecionados, a primeira coisa que foi feita foi ser trocados os nomes desses jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram todos nomes que faziam uma ligação com Deus de Israel. Eram nomes que davam identidade a esses jovens como parte de um povo escolhido por Deus. E os seus nomes foram trocados. Por quê? Para que os nomes novos que foram colocados nesses jovens davam a eles uma identidade agora com as divindades pagãs da Babilônia. Ou seja, os nomes que eles tiveram na Babilônia tinham a ver com deuses babilônicos. A ideia era justamente essa, colocar a cultura babilônica nesses hebreus. Mas a Bíblia nos fala que esses rapazes não se deixaram corromper. Às vezes a gente justifica que porque a gente é jovem, a gente se deixou levar por determinada coisa. Porque é jovem. Bem, Daniel e seus amigos estão aqui para tirar essa mentira da nossa vida, E entender que não é porque nós somos jovens que nós não podemos ser fiéis ao Senhor, que nós não temos as nossas convicções de fé. Foi oferecido para esses rapazes, logo que eles chegaram e foram selecionados para servir o rei, foi oferecido então para eles a refeição que o rei comia. O grande problema é que a comida que o rei comia era uma comida oferecida a deuses pagãos e continham coisas que na lei dos judeus eram impuras. Então, Daniel conseguiu a simpatia do responsável por eles, daquele que era responsável por alimentar esses jovens, e pede que tanto ele quanto seus amigos fossem alimentados apenas com água e vegetais. E assim foi feito, Deus abençoou esses rapazes e a aparência deles era superior, inclusive, aos que se alimentavam da comida do rei. É isso que a Bíblia nos conta. Além disso, Deus deu a esses rapazes uma capacidade muito grande de aprender, uma inteligência muito grande. Quando eles foram levados para diante do rei, a Bíblia nos fala que o rei se surpreendeu, porque todas as perguntas que ele fez, esses rapazes sabiam responder. A Daniel ainda foi dada uma capacidade de interpretar sonhos e visões. E isso, posteriormente, foi o que salvou tanto a sua vida como a vida dos seus amigos. Quando a gente continua a leitura no capítulo 2, o texto nos fala que Nabucodonosor teve um sonho. Então ele chama todos os seus magos, astrólogos e pede para que eles interpretem esse sonho. Mas ele exigiu algo mais complicado. Ele não queria apenas alguém que interpretasse o sonho. Ele queria alguém que revelasse o que ele tinha sonhado e que interpretasse o sonho. E no final das contas, ninguém conseguiu fazer isso. Todos os seus sábios, inclusive, disseram que isso era impossível de ser feito. E o rei então fica muito irado e manda matar todos os sábios da Babilônia. Meio temperamental esse rei,
Bem, Daniel e seus amigos faziam parte desses sábios, ou seja, agora eles estavam destinados a morrer por causa do que os sábios e os magos do rei não conseguiram fazer. Mas quando os encarregados saíram em busca de Daniel e seus amigos para executá-los, a Bíblia nos fala que Daniel falou com sabedoria e bom senso e se ofereceu para fazer aquilo que os outros sábios não tinham conseguido fazer, que era revelar e interpretar o sonho do rei. Então Daniel foi levado até o rei e pediu um prazo para que ele pudesse lhe trazer tanto a revelação do sonho quanto a interpretação. E o rei então concordou. E a Bíblia nos fala que Daniel então volta e abre o seu coração para os seus amigos, dizendo todo o ocorrido, o que está acontecendo, e pede que os seus amigos se juntem com ele em oração para que Deus tivesse misericórdia deles e revelasse o sonho do rei e a sua interpretação. E Deus assim o fez. Deus deu a Daniel a revelação do sonho e a interpretação. E isso impediu que a execução de todos os sábios fosse feita, incluindo Daniel e os seus amigos. Daniel foi colocado então como um governador da província da Babilônia e pediu para que o rei pudesse nomear os seus amigos como administradores dessa província. Num outro evento, um pouquinho posterior, descrito para a gente lá no capítulo 3, nós vemos que Nabucodonosor fez uma estátua para si mesmo, de ouro, né? Uma estátua de si mesmo de um ouro muito grande, e ordenou que todos se curvassem em adoração à sua pessoa. E o texto nos diz então que alguns sábios, vendo que nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego, que eram os amigos de Daniel, não estavam cumprindo a ordem, os denunciaram ao rei. É muito provável que eles já tivessem um pé atrás com esses garotos, que eles não tivessem gostado muito do fato deles, por serem judeus, chegarem aos cargos que eles chegaram. E o rei ficou furioso e questionou os jovens sobre por que eles não estavam se curvando, tanto à sua imagem como por que eles não estavam prestando cultos aos deuses babilônicos. Então o rei ameaça esses jovens de jogar eles numa fornalha em chamas, se eles não adorassem a sua imagem. E esses jovens não retrocederam. E declaradamente eles colocaram sua fé em Deus e na sua vontade. E eles estavam dispostos a morrer se fosse necessário, mas eles não dariam adoração que era devida apenas a Deus, para nenhum deus pagão e para nenhum rei. Então, isso aconteceu com esses jovens. Eles foram amarrados e a Bíblia nos fala que eles foram jogados numa fornalha. E se você conhece a história, você sabe que quando Nabucodonosor então olha para dentro da fornalha, ele vê os 3 amigos que deveriam estar queimando e amarrados, soltos, andando pelo meio do fogo. E ele consegue ver um terceiro homem, que lhe parece como se fosse um anjo. Então, eles foram retirados da fornalha e o texto nos fala que eles não tinham nada queimado. Nem um fio de cabelo deles tinha sido queimado. E ali, então, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Israel e decretou que ninguém deveria se opor à adoração ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando a gente olha para essa história, nós temos muitas coisas a aprender. E quando se fala de relacionamento, essa história nos traz algo muito importante para ser aplicado dentro do nosso relacionamento de líderes e liderados. A primeira coisa que a gente aprende com Daniel é que o que faz um líder é a confiança dos seus liderados. Daniel toma frente de situações em prol do benefício de todos que estão ali envolvidos, não apenas em benefício próprio. Isso é uma característica muito boa de um líder. Eles eram jovens e diante da queda de Judá, da tristeza do exílio, tanto Daniel como seus amigos poderiam simplesmente tirar o máximo de proveito daquela situação, né, que estava na frente deles. Eles podiam ter deixado o Deus de Israel para trás, assim como a sua pátria ficou para trás. Eles não tinham culpa de estarem onde eles estavam, e eles podiam usar isso como um tipo de justificativa para se tornarem melindrosos, aproveitadores, interesseiros, para se agarrarem à cultura babilônica simplesmente para não morrer, sem questionar nada. Mas eles não fazem isso. Mas sabe, minhas irmãs, às vezes nós fazemos isso. Né? Situações que nos prejudicam, dores das quais a gente não foi responsável, mas nos afetaram, se tornam muitas vezes justificativas para que a gente possa agir de forma errada. E nós podemos justificar, inclusive, falhas de caráter e pecados nossos por causa de estarmos sofrendo algo que não foi necessariamente nossa culpa. Mas Daniel, ele dá um exemplo tremendo de temor e fidelidade a Deus. E seus amigos seguem a sua decisão de negar primeiramente o banquete real. Então, eles foram fiéis ao Senhor e foram honrados por isso, mesmo estando exilados e mesmo estando em uma cultura totalmente pagã.
Daniel toma a frente novamente quando o rei manda matar todos os sábios, lembra? O texto nos fala que ele agiu com sabedoria e bom senso ao falar com o oficial responsável para levá-los até a morte. E lembra que depois disso, ele pede para falar com o rei, pede um tempo para o rei para poder interpretar o sonho, e então ele volta para os seus amigos e ele pede que os seus amigos clamem por misericórdia para que Deus revele o mistério do sonho real. E Daniel não sabia exatamente o que Deus iria fazer. Ele não sabia se Deus iria revelar o sonho, mas ele sabia que Deus não os tinha levado até ali para morrer. Ele sabia que Deus faria algo. E sem medo, mesmo sem ter certeza do que era, ele colocou a sua fé diante dos seus amigos. E isso influenciou a fé desses outros rapazes, né? E desse jeito eles conseguiram cooperar mutuamente, orando por aquela situação que afetaria todo mundo. Daniel se torna um líder na Babilônia por status dado pelo rei, sim. Futuramente ele acaba se tornando um governador da Babilônia. Mas ele se tornou um líder antes disso. Ele se tornou um líder entre os seus amigos. Porque os seus amigos confiavam em Daniel. Eles acreditavam em Daniel. E principalmente eles sabiam que Daniel não estava olhando apenas para o seu umbigo. Eles sabiam que Daniel não estava buscando algo para si mesmo. Daniel estava querendo bem para todo mundo. Às vezes nós queremos ser líderes, mas a gente quer só o status, sem entender que não vale nada a nossa liderança sem a confiança daqueles que estamos liderando. No reino, liderança tem muito mais a ver com doação, tomar a frente, usar de sabedoria, do que mandar em pessoas. A segunda coisa que a gente aprende sobre questão de liderança aqui com esse texto é que uma liderança boa não cria dependência. No segundo momento que nós vimos nessa história, Daniel não está presente. Nós vemos a intriga dos sábios do rei contra Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram denunciados e confrontados por se oporem à adoração à estátua de Nabucodonosor. A liderança, a igreja, da mesma forma, não podem ser, minhas irmãs, para nós, uma bengala espiritual, sem a qual nós caímos sem forças, sem a qual a nossa fé fica cambaleando, sabe? Então, se não tem igreja, se não tem culto, a gente não anda tão bem assim quando a gente deveria andar. A nossa fé em Cristo, ela é firmada e é fortalecida por causa do nosso relacionamento individual com Deus. Se nós não temos um bom relacionamento individual com Deus, a nossa fé não pode ser fortalecida dentro do convívio com a comunidade de fé. Os amigos de Daniel não dependiam de Daniel para serem fiéis ao Senhor, ao Deus de Israel. Eles não se curvaram aos deuses pagãos, eles preferiam morrer do que dar a adoração devida a Deus para um rei. Se você é um bom líder, você deve auxiliar pessoas, mas não controlar pessoas, não criar nelas dependência. Um bom líder não faz isso, não controla, não cria dependência, não faz com que as pessoas dependam de si para tomar decisões. No reino de Deus, cada um de nós responderá por nossos erros diante de Deus individualmente. E no céu, minhas irmãs, nós não poderemos usar nenhuma justificativa para colocar na conta de ninguém os nossos erros, os nossos pecados, independente das circunstâncias que nós tenhamos que passar aqui nessa terra. Se você é um líder de algo, de alguma coisa na igreja, entende que a sua liderança só será bem sucedida se você quiser que Deus seja mais visto do que você. Deus precisa vir em primeiro lugar. Ele precisa crescer e a gente diminuir, ainda mais quando nós estamos na liderança. Se você é um liderado, saiba que não existem gurus. Existem servos do Senhor, que inclusive são passíveis de erro. Sim, os nossos líderes podem errar. É por isso que Deus deve vir em primeiro lugar. Deus é o nosso principal guia. A sua palavra é a verdade e vale mais do que a palavra de qualquer pessoa humana, de qualquer ser humano. E nós precisamos colocar tanto Deus quanto a sua palavra acima de qualquer pessoa. O nosso papel, no final das contas, é cooperar com o corpo de Cristo. Seja a gente um líder, seja a gente um liderado. Que Deus os abençoe e que a gente possa ter relacionamentos melhores nessas situações que enfrentamos entre líderes e liderados dentro da nossa igreja. Até a próxima semana.